Olá, nós vamos falar agora sobre um exercício referente às alíquotas de contribuição em RPPS. Uma orientação: os exercícios devem ser resolvidos em Excel, R ou alguma outra ferramenta de cálculo computacional e devem ser enviados pelo SIGA na tarefa cadastrada. As análises elas podem ser feitas nesse mesmo arquivo ou num arquivo à parte. Se for num arquivo à parte, compacta tudo para então enviar para o SIGA, ok? Bem, pela PEC 103 de 2019, o artigo 149 passou a vigorar com o seguinte texto: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e pensão. O que seriam essas alíquotas progressivas? São alíquotas que são diferentes para pessoas diferentes de acordo com o valor da renda. Então, a ideia é que à medida que aumenta a renda, também aumenta a alíquota, por isso essa progressão. Então, para pessoas que tenham rendimentos mais baixos, então a base da contribuição é mais baixa, ou o provento de aposentadoria ou o provento de pensão é mais baixo, a alíquota também seria mais baixa. Para pessoas que têm um provento ou um valor de base de contribuição mais alto, a alíquota também seria mais alta. Exemplo: para uma pessoa que ganha R$1.000, a alíquota vai ser de 7%, para quem ganha 10 mil vai ser de 17%, bem maior, né? Então, existe aí uma diferença. Como se deve dar essa progressão? Bem, existem N formas de se dar essa progressão, né? Ela pode aumentar de 2 em 2%, ela pode aumentar em determinadas faixas salariais, muitas faixas salariais, poucas faixas salariais. Isso varia enormemente, né? É possível fazer propostas muito diferentes e algumas existem por aí. O que aconteceu com essa emenda constitucional 103 é que a alíquota dos servidores públicos federais foi alterada. E depois disso, houve também uma solicitação de que as alíquotas dos regimes próprios de previdência social também fossem alteradas para uma alíquota mínima aí de 14%, mas que ela podia também ser progressiva, né, se analisada atuarialmente, visto que aquilo era viável. Então, para fazer uma proposta de uma alíquota progressiva, é necessário fazer um estudo atuarial. É necessário fazer esse estudo. Mas aqui, neste exercício, nós vamos analisar não todo o decorrer da existência de um plano previdenciário, mas os valores de contribuições em um único momento do tempo. E vocês vão perceber que analisando um único momento do tempo, a gente já consegue perceber como é diferente o efeito de uma alíquota linear, né, que é a mesma alíquota para todo mundo, em relação a uma alíquota progressiva. Vamos ver então como que é feito esse cálculo, né? Vamos ver o desenvolvimento desse exercício. Ele é muito importante porque alíquotas progressivas elas são utilizadas em várias situações, né? Tanto nessa situação de RPPS, ela é utilizada também no regime geral, né? Existem alíquotas diferentes para valores de contribuição diferentes, né? Bases de contribuição diferentes. Imposto de renda também funciona por meio de taxas progressivas de acordo com o rendimento. Existem vários tipos de impostos, vários tipos de valores que são pagos de forma progressiva. Então, é importante a gente saber como que é feito esse cálculo e verificar também os impactos desse cálculo, da forma como ele é estruturado, da distribuição dessas alíquotas, de acordo com a estrutura da população e ver aí quais são os efeitos, certo? Vamos lá então. Bem, então, diante disso, para as populações A e B apresentadas no arquivo anexo, faça as seguintes coisas, né? Essas populações A e B, elas foram enviadas a vocês num outro arquivo, né? Nós temos aí a população A, ativos da população A, beneficiários da população A, e a população B, ativos da população B, beneficiários da população B. Para ativos e beneficiários, a gente tem
o valor do rendimento, né, ou o valor do benefício e o número de indivíduos que recebem aquele benefício. Então, aquele valor, né? Então, por exemplo, R$3.000. Tem lá na população A quantidade de pessoas ativas que recebem R$3.000, beneficiários que recebem R$3.000. E da população B, quantidade de pessoas ativas e beneficiários que recebem aqueles R$3.000. Aí, R$3.500. Bem, existem vários valores ali e a quantidade de indivíduos que recebem estes valores, certo? Primeiro, compare a composição das populações A e B em relação às suas estruturas de remuneração ou benefícios. Percebam que são populações completamente diferentes, né? Os números de ativos são muito diferentes, os números de beneficiários são muito diferentes. Uma população tem maior quantidade de beneficiários ou de ativos perto de uma determinada renda em relação a outra população, e eu quero que vocês analisem isso, porque isso vai afetar todas as demais respostas, certo? Em seguida, estime quanto seria pago em contribuições dos servidores se todos contribuíssem com uma alíquota de 10% sobre a sua remuneração ou benefício. Então, primeiro, né, a gente já tem quantas pessoas recebem cada valor. Aplicando uma alíquota de 10%, a gente sabe quanto que o plano, né, quanto que o RPPS receberia de contribuição daquela população. Então, aqui dá para calcular, né, a gente vai ver qual é o valor desse montante. E compare os resultados em relação à estrutura de remunerações e benefícios, né, utilizando esses resultados que a gente viu, essa análise que foi feita aqui na letra A. Uma coisa importante, né? Até coloquei aqui observação no final. Considere que a contribuição dos beneficiários se dá apenas sobre valores acima do teto do INSS. Isso é razoável? Sim, isso é razoável. Até houve uma modificação permitindo que os beneficiários fizessem contribuições sobre os valores que eles recebem acima de um salário mínimo. Mas muitos RPPS ainda não fizeram essa adaptação e é a possibilidade, não a obrigatoriedade. É claro que cada um vai analisar de acordo com a sua situação financeira e atuarial. Então, já que não existe essa obrigatoriedade, consideramos aqui que os beneficiários contribuem sobre os valores que eles recebem acima do teto. Então, é preciso ter esse cuidado na hora de fazer os cálculos, ok? Certo. Então, seguinte. Estime quanto seria pago em contribuições dos servidores se todos contribuíssem com uma alíquota de 14%. Lembra? Aquele valor linear que foi proposto que os RPPS mudassem para no mínimo ele. Sobre sua remuneração e benefício e compare os resultados em relação à estrutura de remunerações e benefícios, né? Tal como a gente fez aqui na letra B, agora com essa mudança para os 14%, né? Em seguida, a gente vai fazer uma nova mudança, mas agora a alíquota de contribuição não vai ser linear, não vai ser o 14%. Vai ser a mesma alíquota de contribuição paga pelos servidores federais, que, se lembrem, é uma alíquota progressiva, né? Então, existem alíquotas diferentes para remunerações diferentes. Fiquem atentos a isso. E, novamente, os beneficiários contribuem sobre o que eles recebem acima do teto do INSS. Aqui é importante ter alguns cuidados, ok? Assim como no imposto de renda, a pessoa recebe, ela vai pagar de acordo com o que está naquela faixa de renda. Vou colocar aqui alguns valores bem arredondados para ficar fácil, tá? Exemplo. Existe uma alíquota progressiva que é de 10% para o que é até R$2.000. De R$2.000 até R$4.000 não vai ser de 10%, vai ser de 14%. Um exemplo, né? Então, se uma pessoa recebe R$3.500, quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar 10% sobre aquilo que ela recebe até R$2.000, então ela vai pagar 10% daqueles R$2.000, e naquilo que excede os R$2.000, ou seja, R$1.500, né, até somar os R$3.500, ela vai pagar os 14%.
Então, ela vai pagar 10% sobre 2.000 mais 14% sobre 1.500, ok? E se essa pessoa receber, digamos, 7.000? Eu sei que são 10% naquilo que receber até 2.000, 14% no que receber entre 2.000 e 4.000 e 16% no que receber entre 4.000 acima. Por exemplo, se a pessoa recebe 7.000 aqui no nosso exemplo, então ela pagaria 10% do que ela recebe até 2.000, depois 14% do que ela recebe entre 2 e 4.000 e depois mais os 16% sobre aquilo que ela recebe acima dos 16.000. É muito importante ter essa noção, porque não é a alíquota cheia para todo o rendimento ou todo o benefício que o indivíduo recebe. A gente aplica percentuais diferentes para faixas diferentes que são recebidas, né? E aqui eu quero que vocês façam esse exercício. Tenham bastante atenção na hora de fazer esse cálculo das alíquotas, né, considerando as alíquotas de contribuição progressiva. Se possível, faça um passo a passo, né? Primeiro calcula, né? Define ali para cada renda qual vai ser a alíquota máxima, né? Qual vai ser estes valores que vão ser descontados no máximo, dados os limites, né, de aplicação da alíquota, né? O limite inferior, o limite superior, sobre o valor que está ali vai se pagar tanto. Então definam para cada faixa de rendimento qual é o valor que cada indivíduo vai pagar de contribuição total. Depois multipliquem pelo número de indivíduos para então encontrarem a contribuição que todo o RPPS vai receber daquela massa de participantes. Façam passo a passo, bem devagarinho, para não correr o risco de errar. Separem colunas diferentes para resultados diferentes, ok? Tem também bastante material na internet falando sobre alíquotas progressivas, falando sobre contribuição previdenciária, e esses materiais podem ajudar, né? Pagamento de imposto de renda também, né? As alíquotas são feitas dessa forma, né? Dessa forma progressiva, então todo esse material pode ajudá-los também. Bem, feito isso, né? Calculamos qual vai ser o total pago em contribuições. Aí a gente também vai comparar os resultados em relação à estrutura de remuneração e benefícios, né? As populações A e B, elas são muito diferentes. Qual é esse efeito da composição das rendas da população no valor total da contribuição, né? Em seguida, estime a alíquota média efetiva dos servidores se todos contribuíssem com a mesma alíquota de contribuição paga pelos servidores federais e compare em relação a essa estrutura de remuneração e benefícios. O que seria essa alíquota média efetiva? Pelas alíquotas progressivas, né, e aqui vocês vão utilizar as alíquotas progressivas, a gente tem que pessoas diferentes vão pagar alíquotas diferentes, né? E aí, se no todo as pessoas pagassem uma única alíquota, qual a alíquota seria essa correspondente, né? Então, a gente viu lá que pagando pelas alíquotas progressivas, a gente tem um montante, vou falar aqui um valor qualquer, tá? Um montante de 1 milhão em contribuições, certo? E a gente sabe que a base de cálculo para essas contribuições é de 10 milhões. Então, essa alíquota equivale a aproximadamente aí 1/10, então uma alíquota de 10% se todo mundo pagasse o mesmo valor. Okay? Então, essa é a alíquota média efetiva. É quanto que, se fosse uma única alíquota, qual seria o valor dessa alíquota? Quanto que as pessoas pagariam se todas elas pagassem igual e não de uma forma progressiva? Ok. Depois, compare os resultados obtidos com as alíquotas de 10%, de 14% e dos servidores federais. Então, compare esses diferentes resultados, né? Até então, a gente estava fazendo comparações, análises em relação à estrutura das remunerações e benefícios. Agora, eu quero que vocês analisem comparando esses 3 resultados e qual deles seria aí o que gera maior aumento das contribuições ou maior variação das contribuições. Em seguida,
Considerando que a população A se refere à população de um fundo financeiro e a população B se refere à população de um fundo previdenciário, olha que interessante, aqui a gente está falando de segregação de massas. De um mesmo RPPS, olha só, é segregação de massas, né? E ambos os fundos são deficitários. Se eles são deficitários, eles precisam de mais contribuições, certo? Então, qual seria a mudança de alíquota mais indicada? Mudar para 14% ou mudar para a alíquota dos servidores federais em relação a uma alíquota inicial de 14%, né? E justifique então depois aqui a sua resposta. Como eu disse, esse exercício ele não foi apresentado à toa, ele tem um embasamento. Essa discussão, ela efetivamente aconteceu, né? Não necessariamente com estes valores exatos de alíquota, mas a gente analisou em uma consultoria vários valores diferentes de alíquotas possíveis, fazendo aí um estudo financeiro para posteriormente fazer um estudo atuarial, caso aquelas alíquotas apresentadas fossem consideradas razoáveis, certo? E foi necessário analisar um grande conjunto de combinações diferentes de alíquotas e tinha esse porém, né? Aqui eu coloquei para vocês um fundo previdenciário e um financeiro, ambos sendo deficitários, mas nós temos situações diferentes também. Existem situações em que o fundo previdenciário é um fundo superavitário. Existem situações em que o fundo financeiro pode também estar equilibrado, né? Isso é um pouquinho mais difícil, mas existem situações em que o fundo financeiro pode estar equilibrado. E aí, não necessariamente o aumento demasiado da alíquota é algo positivo. Por quê? Porque se existe um superávit, esse superávit vai aumentar mais ainda sem necessidade. É claro que a gente precisa de um estudo atuarial, mas isso já gera alguns indícios. E como, em geral, as populações dos fundos financeiros e previdenciários são muito diferentes, esse exercício que eu passo para vocês simula aquilo que efetivamente acontece em RPPS. A gente tem uma população de fundo financeiro com um determinado padrão, porque é uma população de servidores que entravam há mais tempo, né? O fundo financeiro é aquele fundo que está vinculado, aquele fundo que é custeado por repartição e o fundo previdenciário por capitalização. Bem, então a gente tem na população do fundo financeiro uma determinada composição, porque aqueles servidores entraram há um determinado tempo com uma estrutura de remuneração, com um tipo de cargo, com uma legislação diferente, né, que também resulta em remunerações diferentes. E os servidores que estão vinculados ao fundo previdenciário são aqueles que ingressaram mais recentemente, numa outra legislação, numa situação completamente diferente e que também tendem a ter uma estrutura de salário diferente, de remuneração diferentes, até porque são servidores que estão trabalhando há menos tempo, né? E em geral a gente tem o crescimento das remunerações com o tempo de serviço, né? Com o tempo ali no serviço público. Então, são populações completamente diferentes. E aqui o estudo que vocês fazem é como que essas estruturas populacionais vão afetar depois o valor total da contribuição que é arrecadada ali, que é conseguida com esses diferentes valores de alíquota. Uma sugestão que eu dou para vocês é, terminado esse exercício, brinca um pouquinho com as planilhas de resultado, né? Vocês podem simular depois com valores diferentes, né? De que a gente colocou 3 diferentes possibilidades de alíquota, simulem com outros, vejam o que acontece, mudem talvez depois as quantidades de população A, de população B, para ver o que acontece e simular aí algumas situações que podem ser bem próximas da situação real. Isso, como eu disse, é super útil e nós estamos vendo aqui com este exercício um efeito direto nos resultados financeiros que vão implicar em efeitos nos resultados atuariais de uma mudança na legislação. Uma pequena mudança que causou, como vocês vão ver, efeitos imensos nos valores que são arrecadados a cada ano, a cada mês, com as contribuições dos servidores e dos entes federativos. Bem, espero que desfrutem bastante este exercício, pensem aí em todas as consequências, preparem as dúvidas, preparem as dificuldades, já deixa tudo estruturado para a gente discutir na próxima aula, como sempre, e eu acredito que com essa discussão vocês vão
E esse exercício prático, né, além de tudo, vocês vão compreender ainda melhor os efeitos da legislação nos nossos resultados atuariais. Um bom trabalho e até a próxima aula.